Meus irmãos, eu admito que antes mesmo de descer as águas, isso aconteceu há um pouco mais de 15 anos, visto que esse áudio que eu estou gravando é em janeiro de 2026. Antes mesmo de descer as águas, eu já lia muito a palavra de Deus, todos os dias, várias vezes ao dia, porque eu já estava em uma comunidade, ali sendo inserido a palavra de Deus para poder buscar conhecer o Deus que eu sempre quis conhecer e sempre busquei em religiões, em lugares errados. E então eu encontrei na palavra de Deus, de maneira clara, que Ele é digno de receber a nossa unidade sincera. Ele também ordena isso claramente em sua palavra, que sejamos um nele. E só podemos ser um nele, estando com ele no coração e verdadeiramente provando isso através de um bom testemunho, de bons frutos. As instituições, as denominações, que são movimentos políticos, teológicos, só fazem separar a gente, destruir a nossa comunhão, nosso amor fraternal. Em nada Deus tem participação nisso. Muito pelo contrário, certamente Deus se ira quando vê seus filhos discutindo, brigando, se separando, fingindo cordialidade, fingindo unidade, mas na verdade estão mais preocupados com títulos. Eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, eu sou menonita, eu sou luterano, eu sou wesleyano, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas poucos, como eu, e ouso dizer sim, como eu, dizem, eu sou apenas um fiel servo do Senhor Jesus Cristo, ou um cristão, como está em Atos 11, 26. E cristão é quem realmente é de Cristo e vive de acordo com sua vontade, porque ele também diz que aqueles que são meus, os que me amam, amam a minha lei, isso é o meu evangelho, a minha palavra, e vivem de acordo com ela, se esforçando a todo tempo em crescer em santidade, em bons frutos, para honrar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, buscando nele sermos esclarecidos e capacitados para toda boa obra, e nele recebendo tudo o que precisamos para poder continuar. Deus não é uma religião que chama de cristianismo. Isso é uma grande afronta, é uma grande blasfêmia contra Deus, reduzir Deus a ajuntamento de leis, normas e manifestações culturais. Não é isso. Isso é uma grande blasfêmia. Você não percebe a gravidade disso? Deus não é uma religião. Deus nem sequer criou uma religião. Deus sequer ordenou aos seus servos, a quem ele separou para revelar a santa palavra dele, fundar uma religião com o seu nome dele. Ele nunca nos ordenou tal coisa. Isso não está escrito na palavra de Deus. Quando ele cita religião, falando de maneira positiva, como lá em Tiago, ele fala de repetições. Ele está usando essa referência de religiosidade, de repetições. Se você realmente quer agir de uma maneira religiosa aceitável, antes seja santo. Observe que é um santo, um ser santo, separado das trevas, no texto. Sejam santos. E ele diz, façam isso, isso e isso, em santidade. Não é desconexo. E para ser santo, só sendo de Cristo. E sendo de Cristo, você não é de uma religião. E nós sim devemos repetir de maneira cotidiana boas obras. Devemos aprender com o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso tudo, o nosso Salvador. Andar nos passos dele como ele nos mostra em sua santa palavra. O seu Santo Espírito que habita nos verdadeiros cristãos, nos fiéis de Cristo, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É que nos ajuda em nossas orações, porque não sabemos nem como orar. É que nos ajuda a interpretar claramente o que Deus está falando em sua palavra, porque Deus tem propósito em tudo que ele cria, em tudo que ele faz, em tudo que ele revela. Ele está falando uma única coisa em cada passagem de sua palavra. Todas as outras interpretações estão erradas. A única certa é aquilo que Deus diz. Deus está falando alguma coisa em um tempo da história para um tipo de pessoa, um grupo específico, em um assunto específico. Quando nós nos atrevemos a pegar uma passagem específica e desdobrá-la em várias interpretações, isso chama-se heresia. Heresia é a distorção da verdade.
E todo aquele que distorce a verdade é inimigo de Deus, porque Cristo é a verdade. Tudo que sai da boca de Deus é verdadeiro, porque Deus é santo, perfeito, justo. Ele é a verdade. Então, aqueles que se dizem filhos e filhas de Deus devem agir de acordo com a sua vontade, as suas ordens. Viver não por medo de ser condenado no inferno, claro que isso tem que ser levado em consideração, porque quem realmente é de Cristo sabe que ele, além de ser amor, ele também é fogo consumidor. Deus é justo. Mas antes mesmo de ser um juiz justo, ele é um pai amoroso. Então devemos viver amando a Deus acima de tudo e de todos, mais do que nossas próprias vidas. E temendo o seu juízo, porque ele diz que castiga os rebeldes, que a sua ira está apontada e contra os filhos da desobediência. Então, quando a gente distorce a palavra de Deus, levantando religiões, movimentos políticos, teológicos, isso e aquilo outro, estamos nos levantando contra Deus, porque Ele é bem claro em sua palavra. Eu sou o Senhor, eu sou uma religião. Eu os chamei das trevas para o meu reino da luz. E não para vocês fundarem movimentos políticos, teológicos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, cheio de títulos humanos, mais preocupados em se engrandecer diante dos olhos de pessoas do que se ajoelhar, baixar a cabeça e crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo que nos criou por amor. Quando você entende que nós somos rebeldes, depois do nosso pecado no Éden, o mundo se tornou um caos, porque a nossa alma entrou em caos. Nós não somos bons. Bom é Deus que nos ajuda e nos ensina a sermos bons. Nós não sabemos. Tanto é que o Senhor diz, nós sabemos o que é certo e errado, mas os nossos corações estão inclinados a fazer o que é errado, a se rebelar contra Deus, contra o que é bom, perfeito e justo. Quando você realmente entende que só há um lugar de perfeição, agradável a Deus, que é vivendo de acordo com sua boa, agradável e perfeita vontade, você começa a se despir de todas essas porcarias, porque são lixos. Tudo isso só faz travar nossa relação com Deus, até destruir nossa relação com Deus, uns com os outros, nos impede de crescermos. O Senhor fala, busquem crescer. Batam na porta e ela se abrirá. Busquem e receberão. Peçam e vocês receberão. Vocês não recebem porque não pedem. Quando pedem, pedem mal, pensando somente em vocês. Quando ele está dizendo isso, ele está falando, pensem de maneira única, unitária. Pense como unidade. Peça por você em suas causas específicas, mas não deixe de pedir também pelos seus irmãos, pelos seus semelhantes. Por tudo e por todos. Isso é um coração generoso, um coração amável, um coração realmente que se importa em viver a vontade de Deus. O Senhor diz que o segundo mandamento é amar o nosso semelhante como nós nos amamos. Se você diz que ama, você deve realmente provar. Você ama Deus? De verdade, você ama o Senhor Jesus Cristo? Você ama realmente o nosso Pai Celestial? Você ama o Senhor Espírito Santo? Então viva de tal maneira que seus frutos provem isso. Isso também é para mim. O que eu estou compartilhando aqui não é somente um desabafo, mas é um apontamento à luz da palavra de Deus contra aquilo que é pecado. Voltando ao princípio dessa mensagem, desse desabafo, desse alerta, antes de descer as águas eu já era contra tudo isso. Eu aceitei porque eu estava aprendendo. Eu achava que eu era rebelde, aprendendo o que era o evangelho no contexto de que eu estava errado em achar que religião era errado, o cristianismo era errado, ser batista, pentecostal, isso aqui era errado, não. Eu pensava, isso está me incomodando, mas eu não sabia explicar. Só que com o passar do tempo, à medida que você vai lendo e meditando, muitos leem a palavra de Deus e poucos meditam. A meditação é um processo de reflexão, exige empenho, exige esforço, exige tempo. Você vai orar, você vai reler, você vai orar novamente, você vai pedir esclarecimento ao Espírito Santo, você vai anotar, você vai escrever, você vai meditar sobre aquilo que você escreveu, você vai contra aquilo, você vai corrigir, você vai ler novamente, vai meditar e vai sendo fortalecido, como alimento que entra no estômago, gradativamente, sabe? Colher após colher. E você vai sendo fortalecido pela palavra de Deus.
Isso é reflexão, isso é meditar, é se aprofundar em algo. Então, quando a gente medita, a gente cresce. O Senhor diz: busque conhecer a verdade, e a verdade te libertará de quê? Da prisão, da mentira, do engano. Quando nós entendemos que, quando levantamos títulos para nós, para instituições, para nos separar de grupos para grupos, meus irmãos, não convém que seja assim. Isso é pecado. Tudo isso são pecados e é contra Deus. E Ele exige obediência porque Ele é o Criador. Aqueles que dizem que amam o Senhor devem provar. Aqueles que dizem sou filho, sou filha de Deus, devem provar de acordo com a sua fidelidade e obediência ao Senhor. Não é da boca para fora. É como a moda. Hoje em dia tudo é gospel e tudo é evangélico. Entende? Mas, de fato, nós somos chamados pelo Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, são a habitação do seu Santo Espírito, são chamados pelo Senhor de filhos e filhas, de cristãos, de servos fiéis, de cartas vivas, de flecha em seu arco. Somos chamados de missionários nessa terra passageira. Quem é de Cristo e tem buscado crescer na graça e no conhecimento do Senhor será liberto dessas mentiras religiosas, legalistas, dessas doutrinas carnais e muitas demoníacas também, que só servem para ofender ao Senhor Deus e destruir a unidade do corpo de Cristo. Eu convido você a refletir a respeito disso e apresentar aí nos comentários qualquer passagem na palavra de Deus que prove que eu estou errado em meditar a respeito de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus pessoal, é um Criador, é 3 pessoas em um, então, portanto, não é uma mera religião. Também convido a mostrar onde Ele nos ordenou fundar uma religião ou criar movimentos políticos, teológicos que só nos separam. O título disso, o título daquilo outro. Aonde estão essas coisas na palavra de Deus? Prove de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Encontre em algum lugar qualquer coisa que vá contra isso e eu me retratarei. Mas se eu estou falando daquilo que é verdade e tenho crido e aprendido por via da oração, da súplica, da meditação na palavra, na busca constante de mergulhar na profunda intimidade com o Senhor, se eu estou correto no entendimento e falando aquilo que é verdadeiro, então isso não é bom para você? Você não deveria, então, acolher isso e compartilhar com outros para que também sejam esclarecidos e acordados a respeito da verdade? Isso não é um ato de amor? Reúna-se somente em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como eu faço. Eu me desliguei da última comunidade, que inclusive a última que eu estive congregando durante uns 7 anos era uma batista, e eu já participei de outras também, como pentecostal, presbiteriana, menonita. Sempre estive buscando servir, ajudando a plantar a igreja, a restaurar a igreja quebrada, isso é, comunidades. Sempre busquei estar viajando, missionando fora também da minha região, servindo a todo tempo, e o faço até os dias de hoje. Sinto alegria em servir. É realmente meu alimento para minha alma. Nada é mais importante. As minhas artes, os meus trabalhos de estratégia de marketing, as minhas palestras, seja o que eu fizer, o meu lazer, nada é mais importante do que crescer no conhecimento de Deus e continuar anunciando a sua palavra a todo tempo, conveniente ou não, como Ele nos ordena em Mateus 28. Vão e preguem meu evangelho a todos, em todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem tudo que eu os ordeno, e eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Ele só está com aqueles que são fiéis a Ele. Ele só está com os que são fiéis a Ele. Eu não estou dizendo que Deus não ama todas as outras pessoas. Eu estou dizendo que está escrito. Ele disse que eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Ele está se referindo aos servos, aos seus filhos, aos seus missionários. Não é a outro, não são aos ímpios, aos pagãos. Ele está se referindo aos seus filhos. Ele está falando ao pai e está falando com os filhos. Eu os envio em meu nome. Então, quando você entende a sua grande importância, você olha para a cruz, para o sacrifício do Senhor, por amor a nós, e você entende João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não seja condenado ao inferno, mas seja salvo.
Quando você entende que Deus ama todos, mas só salva aqueles que se arrependem, se entregam e vivem sem olhar para trás. Como ele diz, aquele que pega a sua ferramenta para arar a terra e olha para trás, isso é com o coração ainda dividido, pensando nas coisas da vida passada, esse não é digno do reino. Esse não é digno do meu reino. Isso é muito sério. Ele diz, carreguem a sua cruz diariamente e me sigam. Venham após mim, isso é, continue a missão que eu ordenei a vocês. Aqueles que são de Cristo, verdadeiramente, que buscam crescer em maturidade, em sabedoria, o Senhor diz que se você não tem sabedoria, peça, mas peça com fé, porque se você pedir sem fé, você não vai receber. Peça com fé e você vai receber sabedoria. E sabe qual é o principal papel da sabedoria em nossas vidas? Não é o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Eu estou me referindo à prática. Para que é que serve a sabedoria? É o saber de quê? De mais da verdade. Para quê? Para servir melhor a Deus e ao nosso semelhante. Servir melhor as outras vidas, incluindo a natureza que Ele nos deu, para desfrutar e cuidar, gerenciar com amor, com graça também, porque são vidas, são criaturas de Deus também. E aí o que acontece é que quando você tem essa mente esclarecida, você começa a entender que a reunião sempre foi em nome de Jesus Cristo. Foi assim que Ele fundou, foi assim que Ele instituiu em nossos corações. A reunião é em nome de Jesus Cristo. O culto é para Deus e não para nós, para agradar esse ou outro. É tanta gente escolhendo títulos, querendo ser o primeiro, e ele diz, olha, na verdade, todos esses que são orgulhosos, vaidosos, que querem títulos, não entrarão no meu reino. Senhor, mas em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não os conheço. Para o inferno junto com o diabo e seus demônios. E isso é muito sério. O grande juiz, aquele que salva, é o mesmo que condena. Não brinque com Deus, não. De Deus não se zomba. Aquilo que o ser humano planta é o que vai colher. De Deus não se zomba. E quando você diz que Deus é uma religião, você reduz o Senhor a meros comportamentos humanos. Isso é uma blasfêmia. Quando você diz, vamos nos ajuntar em nome de um movimento político-teológico, separando os irmãos uns dos outros, isso é heresia, é distorção da verdade. Isso é afastamento da unidade em paz e amor. O Senhor também diz que os seus filhos serão reconhecidos pelo mundo pelo amor de Deus que há neles. Quando esse amor é abafado por títulos, por doutrinas carnais, demoníacas, distorcendo aquilo que é verdadeiro, único e maravilhoso, só o que resta é o caos. Só o que resta é inimizade. E isso em nada tem parte com Deus. Então, meus irmãos, em nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo, acordem como eu acordei desde o princípio, mas então tive a coragem de falar abertamente em vários lugares e continuarei a falar. E assim como me desliguei da última comunidade vai fazer quase uns 2 anos e vivo me reunindo em qualquer lugar, desde que seja apenas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está na Escritura Sagrada. Seja debaixo de uma árvore, seja num quintal, num sítio, numa laje, numa garagem, seja na beira de uma estrada, na beira de uma lagoa, de praia, de qualquer lugar, mas somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você ficar levantando bandeiras de instituições denominacionais, dizendo que são cristãs, que são chanceladas por Deus, que Deus se agrada de tudo isso, não. Mas a questão é o que você institui em seu coração. O evangelho puro, ele é simples, poderoso por si só, porque é a verdade. Não precisamos de mais nada. Cristo já deu tudo o que a gente precisa. Se nós verdadeiramente amamos o Senhor e a sua palavra e somos prisioneiros da verdade, nela temos tudo o que precisamos. A palavra de Deus nos basta, assim como a sua graça. Por que é que precisamos de tantos penduricalhos só para nos engordar o ego, destruir a nossa comunhão, a paz e nos afastar cada vez mais de Deus, esfriando a nossa fé? Porque é isso que as falsas doutrinas fazem. É isso que a instituição, as denominações nos corações fazem com o corpo de Cristo, dilacera. E isso é contra Deus. Mais uma vez, se você realmente ama o Senhor, obedeça ao Senhor. Isso é um chamado a um verdadeiro avivamento bíblico, que é voltar às raízes da palavra do Senhor.
onde a gente encontra claramente o próprio Senhor Jesus pregando em tudo quanto é lugar. Em nenhum momento ele diz: estou levantando a religião com o meu nome, cristianismo. Estou levantando movimentos políticos, teológicos e separando vocês. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Muito pelo contrário, o que a gente encontra é o Senhor Jesus repreendendo o povo dele o tempo todo por causa das discórdias, da vaidade, do orgulho. O tempo todo. E elogiando aqueles que andam bem, que andam nos passos dele, dizendo: servo bom e fiel, muito bom, continue. Mas ele também diz: você que faz o que foi ordenado e faz bem, você não faz mais do que a sua obrigação. Você é medíocre. Medíocre significa mediano. Então você é mediano. Você não está fazendo mais do que o seu dever. Ele fala: você quer ser perfeito? Então exceda o medíocre, exceda o comum, exceda o que é básico. Faça melhor. Por exemplo, a gente pode usar a própria generosidade sincera como prova de exceder o que é medíocre. Quando Deus te pede para fazer algo, você se esforça para fazer mais. Quando alguém necessita de sua ajuda e te pede essa ajuda, você se esforça para dar mais, amando mais, servindo mais e melhor. Porque ser generoso é bom. Deus diz que é melhor coisa dar do que receber. Faz bem para a alma ser generoso, ser bondoso. Não é somente um ato de obediência a Deus, que por si só já se bastava, mas é porque é muito bom, é gostoso, é maravilhoso você amar, você servir, você abençoar as outras vidas. Então, meus irmãos, por favor, acordem. Quebrem as correntes da religiosidade, do legalismo, do que nos separa, nos destrói. Procurem se congregar, sim. O Senhor fala em Hebreus 10, 25, não deixem de congregar como alguns andam fazendo. Nós não podemos deixar de estar juntos, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é absoluto, somente Deus. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Devemos ter a humildade de reconhecer isso. Caso contrário, não temos parte com Cristo. Porque ele diz que esmaga o orgulhoso, o arrogante, mas ele exalta o humilde. Então lembremos disso, o Senhor se agrada de ver os filhos reunidos em seu nome, para cultuá-lo, para cuidar um dos outros, para compartilhar sua palavra, para compartilhar os dons que Deus tem dado aos seus filhos. E ele diz que os dons é para a edificação de sua igreja. Não é a minha igreja, a sua igreja, é a igreja de Cristo no mundo. É para servir uns aos outros e a todos. É para isso que os dons, que são ferramentas sobrenaturais, Deus dá aos seus servos para servir, para a edificação de sua igreja, o fortalecimento e o crescimento do seu corpo no mundo, a sua noiva. Então, por favor, se desprendam dessas falsidades, desses falsos evangelhos. Busquem beber da fonte da palavra de Deus e viver o evangelho puro, simples, poderoso e maravilhoso, transformador, como somente a palavra de Jesus Cristo é. É simples, gente. Paremos de complicar. É simples. É muito simples. O próprio Cristo fala: vocês é que complicam tudo. E se você, que não conhece a Cristo, está ouvindo essa mensagem, certamente entenda que Deus se importa com você, a ponto de se entregar em morte de cruz e ressuscitar ao terceiro dia, porque Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. E qualquer um que diga o contrário é um herege, é o inimigo do próprio Deus, porque sabe que é um Criador e finge que não existe. Outros dizem que crê, mas não obedecem. Outros levantam falsas doutrinas, crendo em falsos evangelhos de hereges, de blasfemadores, de gente satânica. Mas se você de fato crê no Salvador, tem escutado o evangelho chegado à sua vida, batendo em seu coração para entrar, pare de ser duro. Deixe Deus transformar seu coração de pedra em um coração de carne, em uma habitação da sua graça, para que você venha experimentar a presença maravilhosa do Deus que te criou por amor. E se você está afastado do caminho do Senhor e está ouvindo essa mensagem, tome vergonha na sua cara. Não importa o que fizeram com você, porque você também fez mal. E começou fazendo mal quando você se afastou de Cristo. Não há mal maior do que isso. Então não vinha querer dar um de pobre coitado, pobre coitada, não, de vitimismo, não. Você também é culpado disso.
do seu estado atual. Então pare em nome de Jesus Cristo, aquele que te salvou na cruz, que provou o seu grande amor por nós e não precisava fazer isso, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, Ele é Deus. Quem precisa provar somos nós. Deus não precisa de nós para nada, nós é que precisamos de Deus para tudo, até para ter o oxigênio para respirar. Então volte para Cristo agora, nesse exato momento, porque você não sabe quanto tempo de vida você tem. E você sabe que aqueles que partem sem comunhão com o Senhor vão para o inferno. Não tem meia conversa com Deus. Não tem meia conversa. Lembre-se, é sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do maligno. Ele também diz, quem não se ajunta comigo se espalha, são os meus inimigos. Estejam em mim, sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Então, se você se encontra nesse estado, desviado do Evangelho, mesmo que você esteja em uma comunidade, mas o seu espírito não está mais em comunhão, arrependa-se. Arrependa-se agora mesmo, onde você estiver. Se você estiver no busão agora e estiver ouvindo, ore agora mesmo, suplique ao Senhor por perdão e Ele vai restaurar a sua aliança, a sua comunhão. E imediatamente procure algum irmão que você considere de bom testemunho, maduro na fé, que maneja bem a palavra de Deus para discipular você, para te ajudar a caminhar com Cristo, para te ajudar a voltar para os caminhos do Senhor e seguir firme, crescendo forte, gerando bons frutos, glorificando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso. Seja você que esteja na fé, crescendo em maturidade, sendo liberto das mentiras, quebrando as algemas das falsas doutrinas, das religiosidades e legalismo. Seja você que esteja entregando a vida a Cristo agora. Seja você que esteja voltando para o Senhor. A mensagem é uma só. Jesus Cristo é Deus, manifesta em carne, e somente nele a salvação. Deus nos ama. Senhor Jesus Cristo salva pecadores arrependidos. Somente nele a vida eterna, em novo céu e nova terra. E que se isso realmente falou ao seu coração de maneira impactante, singular, verdadeira, compartilhe para que outras vidas também sejam abençoadas. Se você tem alguma discordância, por favor, pode comentar, faça isso com respeito. Vamos conversar, vamos dialogar. Nós não somos pedras, somos seres humanos, seres intelectuais, podemos dialogar sem brigar, sem ofender um ao outro. Amém? Que Deus te abençoe rica e transbordantemente com a graça dele, com a fome e a sede por ele, pelo seu evangelho, para que você medite dia e noite em sua santa palavra, para que você congregue em qualquer lugar, mas somente em nome de Jesus Cristo, para que você seja discipulado por um homem realmente de Deus, capacitado, que maneja bem a palavra, que tem um bom testemunho, para viver o evangelho puro, simples e maravilhoso que Jesus Cristo revelou, que é o guia para nossas vidas e lâmpada para os nossos pés. Que Deus te abençoe. E a toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até breve, se assim Deus quiser.